Muito boa noite. Já são quase 0 horas quando eu vim para levar essa palavra para vocês aqui do Cerejeira, em Pindamonhangaba. Eu sou Antônio Coutinho, pregador da Palavra de Deus. Temos um compromisso com Deus, um compromisso de levar a mensagem de Deus. Fomos chamados, escolhidos de Deus para isso. Eu sou pregador dessa forma. Eu oro a Deus. O Espírito Santo de Deus me orienta para pregar determinados textos, pode ser do Velho Testamento ou do Novo Testamento, mas sempre vem uma mensagem revelada. Eu estava hoje na igreja orando. Eu passei pela igreja sozinho, orando, enquanto não tinha culto hoje, na parte da tarde. Eu comecei a pensar sobre algo que eu preciso como um evangelizador, pregador. Porque se o pregador não tem amor pelas almas, não tem vontade de ganhar almas para Jesus, então não sei por que ele prega. Eu comecei a pensar de uma grande multidão de pessoas que andam pelo mundo e não têm um pingo de esperança em Deus. Não sabe, se sabe, não liga sobre a sua própria salvação. E sabe que vai morrer, mas não teme morrer sem Jesus, porque não tem conhecimento. A falta do conhecimento da realidade da vida humana. Pessoas pensam que ao morrer, ele vai morrer e vai acabar tudo e pronto, acabou. Não é não. Nós temos corpo, alma e espírito. Nós temos um espírito que está em nós, que é o espírito dado por Deus, né? Que é a nossa alma. A alma é a vida que nós temos. O corpo vai morrer. O espírito sai do corpo e fica vivo. Então, ele só vai ressuscitar na época da volta de Jesus com o corpo. E ele morre. Tanto morre o corpo, como espiritualmente, se não tiver Jesus, a alma também, que é a vida, também distanciado de Deus, afastado de Deus, caminha para a grande morte. Nós entendemos que eu quero anunciar para você aqui, nós temos só um que pode fazer isto na minha vida e na sua vida, salvar. Jesus Cristo é o Salvador. Ele é o Senhor que pode salvar a minha alma, a minha vida. Ele provou isto. Pode ver que onde eu vou ler agora, fala a respeito dele depois que ressuscitou e muitos anos depois, que ele falou com João, o apóstolo, que estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Por ser um pregador, ele foi perseguido por ser um pregador. E essa perseguição levou a sua prisão até
a ilha de Pátimo, a ilha isolada, onde só podia ir, voltar era difícil. Mas Deus usou aquela sua prisão para que ele pudesse fazer a revelação da sua pessoa e sobre os finais dos tempos. Jesus é o único Salvador. Não existe outro Salvador para a humanidade. Toda a humanidade pecou. Toda a humanidade afastou de Deus. Ao invés de dar ouvido à palavra de Deus, deu ouvido ao Satanás. Ele desobedeceu a Deus e continua desobedecendo a Deus. A desobediência é iminente. O povo não busca Deus. Ninguém está preocupado com Deus. Muitas igrejas estão vazias, que não têm Deus. E muitas igrejas estão cheias, mas não se prega a palavra da realidade conforme precisa pregar. A verdade para pregar na palavra de Deus é essa. Jesus é o Salvador. Não existe nenhum outro nome dado debaixo do sol pelo qual nós podemos ser salvos, nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Somente Jesus é o Salvador. Eu vou ler sobre ele. Quando ele apresentou na ilha de Pátimo pelo seu anjo, e ele também se apresentou lá na ilha de Pátimo, ele falou com João, ele mandou que João escrevesse. Aqui tem a saudação de Jesus. Eu vou pôr aqui a saudação de Jesus em ação. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 4. Ele mandou que João escrevesse 7 cartas e enviasse cada uma dessas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Ele disse, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam multiplicadas. Vós outros, que diz aqui, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos diante do trono de Deus. É uma passagem da palavra de Deus. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Eu queria explicar para vocês, o primogênito dos mortos, né? E o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reino e sacerdote. Eu não vou nem falar sobre esse assunto aqui. Eu quero falar só até o 4 e o 5, o 5 principalmente. Eu queria falar com vocês o versículo 5, que fala aqui que ele é o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A palavra de Deus fala que ele é o príncipe dos reinos da terra. E o que me chamou mais a atenção foi essa passagem aqui do versículo, que é o primogênito dos mortos. Por que o primogênito? É o primeiro morto que ressuscitou com salvação. Ele tem vida própria, ele é Deus. Ele vê o mundo como filho de Deus, mas ele é Deus. Ele morreu, ele veio em carne. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio como nasce um homem, ele nasceu. Como vive um homem, ele viveu. Como morre um homem, ele morreu. Ele foi morto. Ele não morreu de morte comum. Eles mataram ele na cruz. Ele morreu como Cordeiro de Deus para tirar o pecado daqueles que creem. Por que ele teve que morrer? Porque se cobrava. O Satanás estava com a vida do homem na mão, fez a morte acontecer.
O homem pecou, então ele se entregou na mão do Satanás. Ele desobedeceu a Deus e ele morreu. Para que o homem vivesse, para que o homem tivesse condições de ressuscitar, ele teria que aceitar o que Jesus fez. Quando Jesus morreu, ele ficou 3 dias no seio da terra, no terceiro dia ele ressuscitou com corpo, e aí ele subiu para o céu. Todo homem vai morrer, mas para morrer tem que estar preparado para morrer. Você já pensou nisso? Você já imaginou isso? Você está preparado para morrer e depois de morrer, no dia da ressurreição, ressuscitar e ser salvo? Você já pensou nisso? Só vai ser salvo aquele que tiver em Cristo. Quem morrer e não morrer em Cristo, quer dizer, ter aceitado Jesus como Salvador, perde a vida, perde a alma. A vida dessa pessoa não ressuscita no dia da ressurreição. Ele morreu no espírito, ele morreu na carne, ele morreu total. Ele está distanciado de Deus. Só que ele vai ter vida no sofrimento. A Bíblia fala que aqueles que não aceitarem Jesus como Salvador vai ser lançado no lago de fogo, no inferno. Para que você possa herdar, para que eu possa herdar a salvação em Jesus Cristo, eu tenho que aceitar Jesus como meu Salvador. Eu tenho que procurar andar com Deus, buscar o Senhor, fazer parte da igreja de Cristo verdadeiro. Não é religião falsa, não. Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor. Aquele que é, na verdade, ele é o primogênito dos mortos, o primeiro que deu a vida. E se a gente segui-lo, nós estamos preparados para ser salvo. Você precisa ser salvo. Pensa nisso. Não fique esperando para amanhã. Se puder, hoje ainda. Nós estamos aqui, é um pouco mais de 0 hora agora. Você pode, de manhã, já procurar um servo de Deus, um obreiro, um pastor de uma igreja, e aceitar Jesus, pedir ele que ore por você, e você diga para ele, me leva na água, eu quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero arrepender dos meus pecados, e eu quero ser salvo. Eu vou ler mais um pedacinho aqui para nós encerrar a palavra. Aquele que nos ama, ele fez reino e sacerdotes para o seu Pai, seja glória e poder e todo sempre. Amém. Ele vem com as nuvens, ele vai voltar para buscar os seus que estão salvos. Não importa se esteja morto num túmulo de corpo, ou esteja na terra, ou esteja vivo na hora que ele vir. Ele vai buscar. E todo olho verá, e até mesmo os que o